que aqui no Brasil a gente vive, acho que é uma barbárie, né? A gente vive dias de ódio, dias de raiva. Acho que a gente não se comunica. Eu acho que aí dos dois lados, né? Eu acho que, falando em lados mesmo, já que a gente vive um momento de polarização, a gente se distanciou da humanidade da outra pessoa, né? Tipo, não, eu realmente tento trabalhar na minha cabeça que, tipo, uma pessoa que faz um comentário dessa, ela não é uma pessoa ruim, ela não é uma pessoa má, ela não, acho que não é sobre isso. Eu acho que ela é uma pessoa que tem questões mal resolvidas e usa isso como válvula de escape, sabe? Eu tento enxergar dessa forma. O que a gente precisaria não era esperar as 5.000 mortes confirmadas, não é? A gente não tem que esperar isso acontecer, porque isso é uma tragédia, porque dentro dessas 5.000 pessoas mortas, pode estar familiares, inclusive dessa pessoa que fez esse comentário, né? Então, a gente não tem que esperar isso, a gente tem que lutar para que o governo, de uma maneira geral, o governo federal, os governos estaduais, atuem com seriedade para evitar que isso aconteça. E só tem duas formas de evitar que isso aconteça: distanciamento social, as formas individuais de cada um, né? Que é se manter distante, usar as máscaras e a questão de higiene. Então, isso é uma situação, e a outra é a vacinação. Então, vacina e o cuidado que cada pessoa precisa ter. Então, só assim que a gente vai realmente conseguir diminuir esse número de mortes. A sensação que eu tenho é que a gente não tem dimensão da catástrofe que a gente está vivendo nesse país diariamente. A gente acostumou, a gente está anestesiado, a gente prefere ler uma notícia boa do que encarar a realidade. Ontem saiu uma matéria falando que são mais de 116 milhões de brasileiros em situação de insegurança alimentar. Mais de metade da população brasileira não sabe se vai ter comida no dia seguinte. Então, eu acho que a gente aqui no Brasil tem esse costume, né? A gente nunca enfrenta nossos monstros. A gente não enfrentou o monstro do racismo, não enfrenta ainda, né? O monstro do racismo, a nossa herança escravocrata, a gente bota debaixo do tapete e traz a ideia, a gente é misturado, não tem racismo. A gente não puniu os responsáveis pela ditadura no país, que torturaram milhares, dizimaram não sei quantos mil indígenas. Então, acho que a gente aqui no Brasil tem esse costume histórico, isso faz parte da nossa história, de tentar botar um tapete em cima de todos os nossos problemas. E isso, finalmente uma notícia boa, velho, não tem pauta positiva em pandemia não, velho. A gente está vivendo uma pandemia, a gente é epicentro da pandemia do mundo hoje, o mundo inteiro está olhando para a gente, você quer que a gente feche os olhos, sabe? Não dá para adotar um tratamento precoce, porque eu passei 6 anos numa faculdade de medicina, eu passei 4 anos numa residência, em 2 residências, não, exato, 2 anos em cada residência. Eu passei 3 anos no mestrado, tenho curso no exterior, já participei de vários congressos nacionais e internacionais, e assim, e eu sigo o que diz a ciência. Então, eu não sigo o que diz as pessoas, a população leiga. Então, se alguns médicos seguem o tratamento precoce, então ele siga com a consciência dele. Sempre se espera uma situação crítica em termos de transmissão de doença viral. A gente já tinha passado por essa situação na H1N1 e naquela época já se sabia que o vírus da influenza,
de tempos em tempos, sofre uma grande mutação e meio que o sistema imunológico das pessoas no mundo não consegue reconhecer. Foi mais ou menos o que aconteceu com a gripe espanhola. Mas uma coisa é você imaginar que um dia pudesse viver isso e estar dentro dessa onda, né? Não imaginava que a gente ia passar por uma coisa nessa proporção que a gente está passando. É assustador, né? Tipo, já tinha lido que possivelmente teria surtos de viroses respiratórias, mas tipo, nada muito concreto, mas como exercício de futurologia. Não imaginava que a gente ia chegar no ponto que a população ia estar acostumada com a quantidade de mortes que a gente está tendo, porque é isso que aconteceu, a população está anestesiada, tem mais de 4 mil mortos, né? Vamos se mexer aí, né? Vamos tentar entender aí o que está acontecendo, vamos tentar contribuir de alguma forma com essa tragédia que a gente está vivendo. A gente antes não tinha ideia que poderia ser essa proporção. Até porque o que tínhamos vivido na H1N1 era essa sensação de que não, vai ser só o Oswaldo Cruz, a gente vai conseguir só controlar com... Mas quando começou a ver o que estava acontecendo no resto do mundo, meio que aquilo deixou a gente um pouco mais assustado, né? E uma coisa que eu sempre dizia, se alguém se lembra das entrevistas que eu já dei, né? Antes mesmo, vamos olhar para o que está acontecendo lá fora. Principalmente quando as pessoas diziam, mas aqui não vai ser diferente, aqui não vai ter tanta morte, o nosso clima vai ajudar. E eu dizia, mas olha, vamos olhar o que está acontecendo lá fora. Então, a gente não tem nem melhor nem pior do que o resto do mundo. Está todo mundo muito cansado, não só os médicos, mas principalmente o pessoal que trabalha em UTI. Tentar trabalhar dentro de mim mesmo para me abalar menos com as coisas do dia a dia, porque senão a gente acaba que enlouquece, né? Agora na pandemia isso fica mais claro de, tipo, a gente está vivendo uma situação trágica no país, né? A gente vive, eu espero, né? Tipo, a gente está vivendo o momento mais triste dos últimos 100 anos e espero que seja o momento mais triste dos próximos 50 também. Porque a pandemia ela tem mostrado para a gente aqui no Brasil uma realidade assustadora, né? Tipo, a população está largada à própria sorte e isso eu acho que é o que mais dói, né? Porque a gente vê que tipo, todas as pesquisas que saem, a maior taxa de mortalidade é na periferia, na população pobre, na população que não tem acesso. A fila de UTI que existe não é fila de UTI privada, é fila de UTI SUS. Não existe fila de UTI privada aqui em Pernambuco, por exemplo. Existiam em outros estados, como Rio Grande do Sul, São Paulo, alguns hospitais privados fecharam a porta, mas quando a gente vê, é a população mais vulnerável que, tristemente, corresponde à maior parcela da população do país, e aí vira muito isso, né? Acho que principalmente infectologia, medicina de família e comunidade, saúde coletiva, eu acho que a gente lida com a população geral do país. Veja quantas vidas foram interrompidas de uma maneira assim tão abrupta. Se a gente fizer uma comparação, né, quantas pessoas você conhece que morreram de um acidente de automóvel? Então, são poucas. A gente sabe que tem acidentes de automóveis todos os dias, mas as pessoas não morrem sempre ou conhecidos seus, pessoas que vocês têm uma certa relação. E hoje, o que é que a gente está vendo? Essas vidas, imagine a quantidade de automóveis, de acidentes de automóveis teria para igualar ao número de casos de pessoas com Covid. A fake news hoje, ela domina o cenário, é triste ver que, tipo, tanto médico, tanto profissional de saúde, tanta gente com formação acredita em corrente de WhatsApp e não acredita em um jornal, não acredita em uma matéria científica, não acredita em uma equipe de cientistas e escolhe acreditar em uma mensagem que chega de WhatsApp. Então, acho que a gente vive hoje uma distopia muito louca e a gente precisa entender, acho que é
Eu acho que é um exercício que tanto os jornalistas quanto os comunicadores que estão, comunicador de saúde, nesse momento, falando com a população, alguma coisa a gente está errando. Decidi mergulhar de cabeça na pandemia no sentido de tentar informar a população, tentar fazer alguma coisa para diminuir o tamanho da tragédia, né? Eu acho que tive essa decisão lá atrás e venho mantendo ela até hoje. Aí, enquanto isso, uma coisa que toma muito do tempo é a parte de um trabalho de comunicador mesmo, de tentar informar a população da gravidade, que eu acho que a gente peca nisso aqui no Brasil. Acho que aí em todas as esferas, federal, estadual, municipal, a gente não vê um discurso alinhado com a realidade. Então, isso é muito preocupante, né? Porque a gente que está no dia a dia, a gente que está entrando nas UTIs, a gente que está acompanhando esses pacientes, independente de idade, e esses pacientes estão complicando de um dia para o outro, né? Apresentando situações bem graves. Então, é muito temeroso essas pessoas pensarem dessa maneira. Então, hoje a gente vê na UTI várias pessoas que usaram um tratamento precoce estão lá do mesmo jeito. Pessoas indo a óbito tendo feito tratamento precoce, pessoas não tendo nada, ficando em casa e evoluindo bem com tratamento precoce, mas também evoluindo bem sem tratamento precoce, morrendo com tratamento precoce, morrendo sem tratamento precoce. Então, é uma situação que o que se sabe hoje, o que a gente tem que falar é seguir a ciência. Então, a ciência diz que não existe nenhuma evidência em relação ao tratamento precoce. Então, por que insistir e fazer uso desse tipo de abordagem? A gente precisa ter fé ainda na humanidade, é o que resta para a gente nesse momento, né? Eu acho que é ter fé que dias melhores virão. A gente vê que tá sim passando por um momento trágico, a gente vai sair transformado disso que a gente está vivendo, não sei quando a gente vai sair, mas certamente a gente vai sair transformado, assim como quem passa por uma guerra mundial sai transformado. Hoje a gente vive um cenário de guerra, afinal são 4.000 mortes por dia, e piorando, são 330 mil mortos já aqui no país. Se for levar em consideração as subnotificações, são 400 mil mortes por dia. Então, assim, hoje o cenário é de guerra. A gente vai ter trauma de guerra. Para mim, isso é uma coisa muito bem estabelecida já. Não sei de que forma esses traumas vão se manifestar, mas acredito que vão se manifestar sim. Mas, para além de tudo, eu acho que a gente precisa ter fé ainda que os dias melhores vão vir. As vacinas estão aí, a ciência, o jornalismo tem trabalhado, eu acho que diariamente, né, diuturnamente, para tentar tirar a gente dessa situação. Mas a gente, enquanto sociedade civil, precisa fazer a nossa parte também. Se os governos não fazem a parte dele, acho que a gente, enquanto sociedade civil, precisa assumir posicionamento. Não dá para a gente fingir, não, mas aí a gente vai discutir política. Viver é um ato político, velho. Viver é um ato político. Não dá para a gente negar a política. Independente do que cada pessoa pense a respeito desse vírus, né? Cada um tem o direito de achar o que quer, principalmente em relação ao que se fala de tratamento precoce, o que se fala de lockdown, o que se fala de utilização de máscara, no que diz respeito à vacina. Então, pensar é um direito que cada um tem. Porém, é um dever de todos ter respeito, né? Respeito à vida do outro. E esse dever, se cada um como cidadão tiver, a partir do momento que você respeitar a vida da outra pessoa, você vai se conscientizar em utilizar a sua máscara, em se manter distante, em tomar vacina quando tiver indicado, e com isso não minimizar nem menosprezar os que já partiram, né, e não tiveram a chance
de se beneficiar com uma vacina como essa não tiveram a chance de utilizar ou de ter feito o uso adequado das medidas de proteção.